Deus tem nos abençoado de uma maneira singular. Eu tenho falado isso com os irmãos. Os dons que Deus tem levantado aqui na igreja, de irmãos que têm o dom de ensino. E domingo passado nós tivemos a oportunidade de ouvir o irmão Ricardo. E hoje, nesta noite, nós vamos ouvir o nosso irmão Lucas. Ouvir Deus através do Lucas. Amém ou não? Quero convidar o Lucas para estar vindo para ministrar a palavra para nós nessa noite. Lucas já é formado também em teologia. Está quase, né? Mas é um estudioso da palavra. Então nós temos alguns irmãos que têm um dom de ensino e a gente tem dado a oportunidade aos irmãos até para a igreja conhecê-los. Nós conhecemos de conversa, conhecemos os bastidores, alguns alunos conhecem. Ele já esteve ministrando a palavra aqui pela manhã e nós demos a oportunidade para ele também estar ministrando nosso coração nesta noite. Deus abençoe, Lucas. Boa noite, irmãos. Graça e paz. É sempre um privilégio. Afinal de contas, estamos aqui porque Deus é bom e nos proporciona esse momento. Quero compartilhar com você um texto da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Por gentileza, abra sua Bíblia. Vamos ler do capítulo 4, do verso 1 ao 9. Diz assim o texto: Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai firmes assim no Senhor, amados. Rogo a Evode, rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Curve a sua cabeça. Bendito Deus, louvamos a Ti, engrandecemos o Teu santo nome. Te damos graças por esse momento, por estarmos reunidos para aprender mais acerca das Tuas verdades benditas. Que o Senhor fale conosco por intermédio do Teu Santo Espírito. Que Ele ilumine o nosso entendimento, abra os nossos olhos e ouvidos para que possamos ver e ouvir as Tuas verdades. Fala conosco, Senhor, de maneira ímpar. Usa a Tua palavra, Senhor. Repreende todo mal, tudo aquilo que não provém do Senhor. Tira todo obstáculo em nome de Jesus. Faz isso, Deus, para a Tua honra e glória. É o que eu oro, agradecido nos méritos da pessoa bendita de Jesus Cristo. Muito bem. Texto que bastante conhecido, a gente sempre ouve aqui e acolá. E eu queria pensar com você sobre a conduta celestial, sobre as características de um verdadeiro cidadão do céu. Para tanto, a gente precisa retroceder um pouquinho e entender o contexto, né? Paulo começa, no verso 1,
usando a palavra portanto, essa conjunção conclusiva, que vai ligar o pensamento anterior do final do capítulo 3, com o que agora ele vai concluir. Então eu quero só dar uma passada no capítulo 3 para você entender o que está acontecendo. Paulo começa o capítulo 3 dizendo para tomarmos cuidado com os judaizantes. E aí ele vai falar da sua postura própria e pessoal. E diz, olha, isso aí que eles querem, porque os judaizantes eles insistiam que para obter a salvação você não pode ser apenas um cristão. Você tem que praticar a lei mosaica, circuncisão, sábado e aquele pacote todo. E o cristianismo não entende assim. E aí Paulo fala, olha, se vocês querem saber, eu sou circuncidado ao 8º dia, hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim, e tal, e tal, e tal, e tal. E eu considerei todo esse negócio aí como lixo. Então, aquilo que vocês aprenderam, olhem para mim, me sigam, o que eu falei e tal, e tal. Então ele faz, no primeiro momento, uma ressalva contra os judaizantes. No segundo momento, que está lá do 17 ao 20, ele faz então uma ressalva contra os libertinos. Se por um lado nós tínhamos gente legalista, que acredita que precisa vir para a igreja para ser abençoado, e a gente pensa no contrário, irmãos. Você vem para a igreja porque você é abençoado. Você dá dízimo porque você é abençoado. Você ora porque você é abençoado. Você jejua porque você é abençoado. E assim por diante. Você não faz isso para ser. Você faz porque você é. Então, como ele condena uma parte, agora ele condena os libertinos, que são aqueles que dizem, não, eu vivo do meu jeito. E era gente que estava infiltrada na igreja, que abusava da liberdade cristã para viver um tipo de libertinagem. E aí então, quando ele chega no verso 20 do capítulo 3, e aí, que aqui está nosso ponto, ele vai dizer assim, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar todas as coisas a si. Então, o que Paulo está impondo no seu pensamento é que nós não somos assim, nem como aqueles legalistas, nem como aqueles libertinos. Porque nós temos uma outra perspectiva. E a nossa perspectiva é que nós não somos daqui. Porque não somente nós não ficaremos aqui, mas a nossa origem não veio daqui. Estamos no mundo, mas não somos desse mundo. E aí ele usa isso e diz, e como tal, como cidadão do céu, nós esperamos desse lugar o Salvador, que é Cristo Jesus, o Senhor, que restaurará por meio da glorificação esse corpo abatido. Corpo com tendências ao pecado, com as suas falhas, com a sua mazela, será finalmente um dia glorificado. E não somente isso, ele vai além. Ele vai dizer no verso do 21, que ele vai fazer tudo isso segundo a eficácia do seu poder, e vai sujeitar a si, para ele, todas as coisas. E aí aqui é um negócio muito louco, é lindo, porque o que o texto está dizendo, é que Jesus vai ordenar as coisas, porque o mundo foi bagunçado, a queda literalmente bagunçou o cenário geral, parece lei da entropia, né? Tudo vai do organizado para o desorganizado. Você nunca viu o contrário, né? Inclusive é uma lei que coopera contra a evolução, né? A evolução diz que as coisas começaram assim e foram se organizando e não. A lei da entropia diz que tudo vai do organizado para o desorganizado. Quando o homem pecou, Deus falou, espera que vocês vão ver como é que vai ficar a bagunça. Aguarda.
E o que o texto está dizendo é que Jesus tem tanto poder, e tanto poder, que Ele vai reordenar as coisas por ordem correta. Sendo assim, você e eu, que temos esse Senhor, que temos essa perspectiva, essa esperança, somos cidadãos do céu. E como tal, temos uma conduta, um pensamento, uma forma de vida diferente daqueles que ele acaba de citar. Então, a palavra portanto, essa conjunção, então agora faz sentido. Portanto, consequentemente, sendo assim, e aí a gente vai começar a nossa reflexão. Primeira coisa que eu acho sensacional nesse texto, irmãos, é que Paulo tem um carinho por esses irmãos fora de série. Paulo se parece com seu mestre, né? Parece que a história é essa mesmo. Quanto mais a gente aprende e caminha com ele, mais a gente se parece com ele. Paulo olha para esses irmãos e começa o verso dizendo: muito queridos e amados. Muito queridos e amados irmãos. Interessante, alguns não gostam de fazer essas diferenças, eu faço, tá? E assumo o risco. Paulo usa a palavra aqui de amados como uma das variantes do ágape. E no grego nós temos ágape, filéu e eros. Um amor sacrificial, um amor fraternal, um amor erótico. Paulo está usando o ágape. O mesmo que diz lá em João 3,16, Deus amou o mundo. Esse amor sacrificial. E eu acredito, irmãos, Paulo era alguém que se sacrificava. Paulo alguém que se doava, porque ele se parecia com seu mestre. Mas, entretanto, o texto continua dizendo: vocês são a minha alegria e coroa. Isso aqui é lindo, irmãos. Porque o que Paulo está dizendo é o seguinte: existem duas palavras para coroa no grego. Uma é a diadema, a coroa real, da realeza, os príncipes, rainhas e reis usam. A outra é essa daqui, Stefano. Se você se chama Stefano, Stephanie, é a coroa de louro, a coroa que o atleta, depois daquele labor físico numa Olimpíada, ganhava na Grécia Antiga. E aí ele era honrado perante todo o povo, ganhava 500 denários, e viveria às custas do erário público, comeria pelo governo, pelo Estado. Paulo está dizendo: vocês são a minha recompensa, a minha grande vitória. E aí eu aprendo, irmãos, que a primeira característica de um cidadão do céu é essa: você deve ser um verdadeiro prêmio para alguém. Eu disse no culto das 5, né? Repeteco. Vocês vão ter que me engolir, né? Tipo assim. Eu disse que eu sinto alegria por essa igreja, irmãos. Puxa, que bênção. Como teve gente relevante para mim. Como teve, irmãos. E eu tenho certeza que se eu for perguntar para você, você vai me dizer o mesmo. Coisa simples. E a gente vai vendo o carinho e o cuidado, né? Que vai mostrar a conduta de um verdadeiro cidadão do céu. Muitos anos atrás, Lucas pequenininho, hoje está maior que eu, né? Porque não é difícil passar de mim. 13 anos, mas pequenininho. E como toda criança, correndo e fazendo bagunça aqui, né? Eu acho que os nossos filhos têm que ser assim mesmo. Tem que sentir a vontade na casa do Senhor. Claro que de vez em quando a gente chega junto, mas eles precisam crescer aqui à vontade, como um lugar tranquilo para eles. E ele estava com o cadastro desamarrado. Quando a irmãzinha lá naquele canto para ele, se ajoelha, se agacha e amarra o sapato dele. E eu do outro lado observando. Ela não tinha nenhuma obrigação. A Fernanda, filha do Nelson, esposa do Joe, mãe do Noah. Ela ainda não era mãe, estava casada.
Não tinha obrigação nenhuma, meu irmão. Quem falou que ela tinha, não tinha obrigação nenhuma. Mas, pelo cuidado de ver aquela criança correndo, e poderia se machucar, ela foi, abaixou, com todo carinho amarrou o sapato dele, eu fiquei olhando. Falei, puxa, que interessante. Tenho sido, irmãos, abençoado. Ronaldo não está aqui? Ronaldo Possar. Ronaldo Possar chegou a tirar dinheiro do seu próprio bolso para me ajudar, irmãos. Ninguém é tão pobre que não possa abençoar. E não existe tão rico que não precise ser abençoado. Andrezão? Puxa, como eu tenho aprendido com o André. A gente vai para Biritiba, irmãos. E eu vou uma vez por mês lá em Biritiba, bater um papo com a galera lá. E gosto muito, acho que a gente aprende quando a gente ouve a galera. Irmãos, esse camarada tem só tamanho. Você tem coragem de entrar numa bocada para tirar um irmão de lá e pôr o irmão dentro do seu próprio carro sujo e vai beber no álcool daqui até Biritiba? Outro dia nós estávamos lá e tinha um irmãozinho lá internado. E ele até saiu de lá. Foi para um outro lugar porque ele cresceu, rapazinho jóia. Toda vez que o André saía de lá, ele dizia assim, André, nunca vou me esquecer. Por quê, meu? Um dia, eu todo molhado, fedendo, sujo, você me colocou dentro do seu carro e me trouxe até aqui. Isso é conduta de cidadão do céu, irmãos. É assim que a gente precisa ser. E aí, irmãos, tem tantos irmãos aqui que a gente poderia citar, que são bênçãos para a gente e para tantos outros que a gente não sabe, não conhece a história. O cidadão do céu, irmãos, deve ser um verdadeiro prêmio, uma verdadeira recompensa. É assim que deve ser. Outra verdade para um cidadão do céu está aí ainda no verso 1. Paulo diz, estai firmes no Senhor. A ideia é de alguém que não retrocede frente os desafios e as lutas. Irmãos, um cidadão do céu precisa ser uma pessoa firme. Tem um texto muito interessante em Tiago, né? Que fala das pessoas que são levadas como onda do mar, como vento, né? É o vacilão. O vacilão. Você conhece crente assim? Crente vacilão? Crente vacilão. Não sabe o que pensa, não sabe o que quer, não sabe se vai, não sabe se fica. Crente vacilão. Ao contrário disso. Sua conduta precisa ser firme, irmãos, nas suas decisões, nas suas palavras. E isso é no Senhor. Eu me lembro, é muito interessante você ler biografias, né? E você pega biografias, por exemplo, como John Hus. Foi queimado vivo por não negar a fé. Considerado um pré-reformador. Você pega a história de William Tyndale, você vai lá para Policarpo, gente que foi firme. Quer matar, mata, vou fazer o quê? Mata. Mas não muda, não retrocede, não volta atrás nas suas decisões. Lembra lá? Ananias, Azarias e Misael. Lança lá na fornalha. Deus pode tirar, mas se Ele não quiser, a gente vai mesmo. Porque de fato, irmãos, para quem tem uma perspectiva de cidadania, de céu, qual é o sentido de você viver num lugar onde você não pode professá-lo, adorá-lo? Quando a gente olha na história, por exemplo, que a igreja passou na mão do comunismo, goste você ou não, é um fato, a igreja sofreu pra chuchu, cara. E quando você lê histórias de Richard Wurmbrand, Harlan Popov, quando você lê Lira entre os Espinhos, lembro da Rose um dia citando esse livro, enquanto os cristãos passavam, eles iam tomando martelada na cabeça.
A gente que morreu firme, que não retrocede. Verdadeira conduta de um cidadão do céu, irmãos, é ser firme, não ser um vacilão. Não dá, né? Não dá. Outra verdade que Paulo expõe nesse texto é que se nós somos verdadeiros cidadãos do céu, nós precisamos valorizar a unidade. Olha o que ele diz no verso 2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. King James diz assim: que restabeleçam a boa convivência no Senhor. A Nova Tradução na linguagem de hoje diz que procurem viver bem uma com a outra. A NVI diz que vivam em harmonia no Senhor. Bíblia de Jerusalém, a serem unânimes no Senhor. Irmãos, ninguém está dizendo que você tem que virar corintiano para caminhar com o pastor. Mas se você não é desse lugar, se sua pátria não é essa, se você tem um Senhor que vai voltar, que vai restabelecer e restaurar todas as coisas, essas coisas são de menor importância. Precisamos valorizar a unidade e a unidade no Senhor. A igreja não milita causas pessoais, mas as causas de Deus. É muito interessante a gente ver alguns hereges, né? Ixi, já falei coisa que não devia. Mas você está chamando os outros de hereges? Estou, por conta e risco. Porque a Bíblia vai dizer assim: tudo quanto pedis o meu nome, em meu nome, eu vos farei, não é assim? Aí o cara está vendo, ó, opa, aí sai pedindo, pede. Mas quando o texto está dizendo, pedir no nome dele, é na autoridade, nos valores, no que ele quer e não no seu. O nome de Jesus não é uma espécie de abracadabra para você ficar usando assim. Abracadabra, eu quero. Não. Quando a Bíblia diz, tudo que pedis em meu nome, é na minha autoridade, nos meus planos, nos meus propósitos, não é você sair falando. Então a igreja, eu e você, irmãos, nós não podemos agir do nosso jeitão, porque eu quero. E quem disse que o que você quer é importante? Aliás, quem disse para você? Quem disse para você que ele tem compromisso com aquilo que você quer? Deus tem compromisso com os planos e propósitos soberanos dele. É você que se adequa a isso. Irmãos, a gente precisa valorizar isso. Essa comunhão. Já diz o Salmo: quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Eu não sei qual que era o problema que Evódia e Sintique tinham. Nós não sabemos. O fato é que eram pessoas que eram relevantes, a ponto de Paulo dizer assim: olha, elas trabalharam comigo no Evangelho, com Clemente, com outro, e o nome delas está escrito no livro da vida, são crentes. Mas sabe Deus o que aconteceu lá? Fofoquinha. Uma era coxinha, a outra era mortandela. Para contextualizar, né, irmão? Você contextualizar. Irmãos estão perdendo a amizade por causa dessa tolice. Como se isso não fosse efêmero. Muito provavelmente daqui a 30, 50, 100 anos, isso passa. As discussões serão outras. Mas e a nossa cidadania? Como é que a gente faz? Nós precisamos valorizar esse negócio. A ponto então de Paulo, muito grato. Eu já não preciso sair da igreja por causa de um gole d'água, irmão. Eu vou embora da igreja, nunca me ofereceram água. Nossa, que coisa, hein? A ponto então de Paulo mencionar uma outra característica de um verdadeiro cidadão do céu. Que está aí, no verso 3. Característica de um conciliador. Peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres
que trabalharam comigo. Irmão, você precisa ser construtor de pontes e não de abismo. Lembra lá do provérbio? Não vou lembrar todo, né, meu tic-teco não vai, né? 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª ele abomina. Qual é a 7ª? Que semeia contenda entre irmãos. Já pensou? Evódia, probleminha. Cinti, probleminha. Marca reunião em casa, uma não vai, boicoto da outra, irarara, aquela coisinha que a gente sabe como é que funciona dentro de igreja. E aí tem gente que, em vez de fazer uma meiota, não foi bem assim que ela falou. Não foi, você entendeu errado, a pessoa estava assim, passando por essa dificuldade, saiu, foi. Não, tem gente que joga lenha, né? Gasolina, põe fogo na fogueira. Não, irmão, você tem que ser um conciliador, pacificador. Irmão, não foi isso que ela quis dizer. Olha, é assim, irmão. Verdadeiro cidadão do céu precisa ser assim. Não só aqui dentro, mas lá fora também. Quantas coisas, né, irmãos, poderiam ter sido evitadas se a gente fosse assim, né? Pacificadores, mediadores, né? Conciliadores. Mas não, a gente vai, ladeira abaixo. Não pode ser assim. Cidadão do céu, ele tem uma alegria constante. Olha o verso de número 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Sempre. E a dificuldade? Pois é. Rapaz, e como nessa vida a gente tem tristeza, hein, meu? O que diz o palmeirense? Desculpa. Difícil, né, irmãos? A vida é difícil, a gente tem as nossas lutas, nossas perdas, enfim. Entretanto, o mandamento do Senhor é se alegrar. É difícil? É claro, mas isso demanda relacionamento, fé. Eu sempre... Coisa que o pastor Atílio fala que a gente nunca esquece, né? Murmuração é louvor a Satanás, né? A gente precisa ser alegre. Mas é na circunstância? Não, a alegria ela precisa ser cristocêntrica. Baseada na minha perspectiva que eu tenho do escatom, do futuro. Porque, meu querido, se tu for ficar olhando para esse negócio aqui, dá vontade de correr. Às vezes a vida para alguns é bacana, mas para outros é difícil, irmão. Uns mais, outros menos. Mas o fato é que todo mundo passa por sofrimento, tristeza e dor. Todo mundo. Isso é a vida. Não existe ninguém que tenha nascido e vivido que não sofra. Entretanto se a minha perspectiva está numa cidadania do céu, eu entendo que isso faz parte da vida. Pode ser transitório ou não, aliás, será transitório, porque isso de fato acabará. A gente pega Apocalipse capítulo 21, né? Não vai haver choro, irmão. Não vai haver lágrima. Acabou. Aliás, o próprio Paulo quer dizer isso aqui, quando ele diz, olha, nosso corpo vai ser glorificado. Teremos um corpo glorioso, assim como o de Jesus. E outra, ele vai ordenar toda a criação. Nós veremos uma outra realidade. Então, eu preciso lembrar isso, né? A gente tem a facilidade para esquecer e esquecer. Por isso que você precisa vir para a igreja. Por isso que você precisa estudar a Bíblia. Por isso que você precisa adquirir bons livros, né? E ler, e alimentar, encher seu coração das verdades de Deus, das promessas dEle, e tal e tal. Porque uma coisa é fato, meu querido. Se Deus existe, e Ele invadiu a nossa realidade, irmão, sai de baixo. Sai de baixo, meu. Tudo esse negócio aqui é transitório, vai passar. E o que eu preciso fazer? Me agarrar nisso. Lembra de Jó? Muito sofrimento. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra.
Como é que o povo do Antigo Testamento se salvava, irmãos? Olhando para o futuro. E como é que a gente se salva? Olhando para o passado. Olhando para Jesus. Os do Antigo olhavam para frente, para as perspectivas que os profetas davam. O verdadeiro cidadão do céu tem que se alegrar. Tem que se alegrar. Não sei como é que você vai fazer isso, mas é um mandamento divino. A dica é: enche o seu coração das verdades de Deus. Ouça Ele. Outra coisa fantástica que o texto diz sobre a conduta celestial é que o cidadão do céu tem grandeza de coração, irmão. Esse texto é algo maravilhoso. Olha o verso 5. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Essa palavra, epikes, do grego, que você pega, por exemplo, a Revista Corrigida, traduz como equidade. A Revista Atualizada, moderação. A NVI, amabilidade. Você tem algumas traduções em inglês que diz gentileza. Aristóteles, 300 anos antes de Paulo, já falava dela como algo justo, mas que supera às vezes a justiça, algo que é melhor ainda. E aí você ficou, palavrinha difícil para traduzir, rapaz. E o que esse negócio significa aqui? Isso é a qualidade de quem sabe a hora de deixar a justiça e introduzir a misericórdia. Você entendeu ou não? Estou vendo assim vocês estão com cara de ué. Existem causas que são justas, irmãos, que você tem total direito de reivindicá-las. Total. Entretanto, Deus pede que você não haja segundo a lei fria, legalista, mas que você haja com misericórdia. Eu ouvi uma história que vai lançar luz sobre esse negócio. Certa vez uma igreja, e eu não conheço a história, tá? Vão vender o peixe como eu comprei. Uma pessoa se infiltrou no meio da igreja. E acabou por assaltando essa igreja na calada. E a igreja descobriu quem foi e ficou com uma batata quente na mão, né? Bom, para a gente ser ressarcido por meio de seguro, a gente precisa denunciar, fazer um boletim de ocorrência, e com isso, aquela pessoa, aquele indivíduo vai ficar marcado. Mas é justo, não é? É injusto? Está contra algum tipo de lei? É errado? Não. Entretanto, a liderança da igreja, numa verdadeira conduta de um cidadão do céu, decidiu sofrer a pena. Sofreu prejuízo em prol daquele acontecido, em prol daquela pessoa. É isso que Paulo está dizendo. Que essa amabilidade seja conhecida de todos. Existem momentos, irmãos, na sua vida que você vai falar: é meu direito, é meu, então você vai brigar. Mas talvez você tenha que abrir mão para ser misericordioso e ter uma postura acima daquela justiça. Irmãos, foi o que Deus fez comigo, com você, querido. Aliás, isso é coisa linda. Deus nunca vai pedir algo para você que Ele mesmo não tenha feito, seu bobão. Nossa, mas que Deus está pedindo é tão difícil. Pois é. Ele nunca te pediu para fazer nada que Ele mesmo não tivesse feito. Sacrifício, você quer falar para Deus sacrifício.
Aí você pega o Salmo 103, verso 10. Não nos trata ou não nos tratou conforme os nossos pecados, nem nos retribuiu conforme as nossas iniquidades. Oh, meu querido, você já pensou que negócio doido? Se Deus fosse falar assim, vem cá, vamos acertar nossas contas? Você deve, filhão. Lembra do credor incompassivo? Faz as contas aí, quem me deve? Aquele fulano deve. Quanto que ele te deve? Deve uma determinada quantia. E aquele ali, não perdoa a dívida dele, porque ele chorou lá, fez aquele escarcéu, pelo amor de Deus. Depois ele vai e faz o contrário do que aconteceu com ele, né? Aquele rei deixou de se apegar à justiça e exerceu misericórdia. E ele exigia pelo menos o mínimo do outro, que era a mesma coisa, já que o outro devia infinitamente menos. O que Deus pede para você nessa verdadeira conduta celestial? Que você seja assim também. Não vou dizer sempre, irmãos, existe casos e casos, a gente é inteligente, pelo amor de Deus. Não estou sendo taxativo, dogmático, dizendo que toda causa sua você tem que abrir mão. Não é isso. Mas às vezes será necessário. Será necessário, irmãos. Um verdadeiro cidadão do céu, ele vence as inquietações. Olha o verso 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica e ação de graça. E aí na sua Bíblia pode estar ansioso, inquieto, preocupado. Essa palavra no grego é muito interessante, porque ela quer dizer atraídos para uma direção diferente. Nossa esperança nos puxa para um lado, nossos medos para o outro. E aí existe essa tensão que torna-se quase insuportável. Por isso essa inquietação. Eu não sei se eu ando de bicicleta, compro uma bicicleta, não sei se eu vou para a igreja, né? Essa inquietação, irmãos. Esse negócio que tenta ir contra outro. Segundo a Organização Mundial de Saúde, isso quem diz é Hernandes Dias Lopes, a ansiedade é o mal do século, e segundo a Organização Mundial de Saúde, 50% de todas as entradas em hospital se dá por conta de... Você já viu alguém ter problema de pressão? Pressão subiu, pressão baixou, colesterol, diabetes, porque a pessoa estava ansiosa. Você já ouviu falar de doenças psicossomáticas? Tive uma aula, introdução à psicologia, com um pastor chamado Pastor Antônio, não lembro, é o Tico e o Teco. E esse camarada era um psicólogo muito interessante. E ele nos contou uma história que eu nunca esqueci. E ele disse que ele estava cuidando de uma paciente que tinha uma ferida na perna. E essa ferida não sarava depois de passar por todo tipo de especialista. E aí um dia alguém falou, vai lá no psicólogo. E ele começou a tratar da mulher. E a mulher tinha uma filha única. E essa filha única ia se casar. Mas por conta daquele problema na perna da mãe, adiou o casamento. E aí mãezinha para lá e mãezinha para cá. E leva a mãe e fica com a mãe. Você está prestando atenção onde a gente vai chegar? Quando ele percebeu que aquela ferida tinha a ver com aquele sentimento,
mal elaborado, porque a filha iria casar. E, minha filha, eu vou ficar só. Em vez dela pensar assim, puxa, a família vai crescer, que bênção. Depois vão vir os netos, e a casa vai estar cheia. Não, ela internalizou diferente. Tipo, vou ficar órfão de filha viva. Sabe essas coisas assim? E aí essa ferida... E aí quando ele percebe, irmão, esse negócio, ele começou a tratar nessa área. E eis que a ferida começou a sarar. Ó, estou falando o que ele falou na sala de aula, tá bom? E aí você falou... Estou falando o que ele falou, irmão. Paciente dele. E aí começou a tratar, então a ferida começou a sarar. Eis que um dia ele recebe o telefonema e alguém fala, sabe fulana? Faleceu. Por quê? A ferida começou a sarar, ela falou, perdi minha filha, agora não vou ter mais a mulher morreu. Eu ouvi uma coisa interessante, que os nazistas faziam, irmão, maldade, hein? Eles pegavam aquelas pessoas e tal, e colocavam, e impunham terror sobre elas, e jogavam elas num lugar escuro, fechado, e dizia, eles vendados, eu vou tirar cada gota de sangue do seu corpo. E aí eles iam lá e não tiravam uma gota, mas davam uma espetadinha. Você acredita que as pessoas morriam? Tamanho a inquietação psicológica, os pensamentos. E Paulo está dizendo para você, querido, como cidadão do céu, você precisa vencer essa inquietação. Você não entregou seu caminho ao Senhor? Confia nele, e o mais Ele fará. E aí, Paulo então vai dar um remedinho. Olha que legal. O doutor Paulo faz uma receita. Olha lá. Verso 6. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica e com ação de graças. É interessante, né? São palavras que parecem ser sinônimas. Oração, súplica, ação de graça. Seu pedido, sua petição, oração. E aí quando você vai analisar lá no original, dá uma olhadinha, a palavra oração, que Paulo se refere, é a palavra mais geral para oração. E aí ele vai estreitando, né? Mas o fato é que oração aqui, irmãos, tem a ver com reverência, devoção e adoração. Porque, irmão, a gente precisa aprender isso. Oração envolve tudo isso. Oração envolve devoção, envolve temor, envolve adoração, envolve reverência. Porque imagina você entrando na sala do trono, chutando o pé e dizendo, e eu exijo, e eu mando, e eu, que nem um pessoal ensina aí, eu exijo. Está de brincadeira, né? Você falar assim com Deus, você está de brincadeira, véio. Não dá, não funciona. A coisa é muito mais profunda, com devoção, com reverência, com adoração. Aliás, adoração é um negócio tão interessante, né? A melhor palavra para definir adoração no grego, ela se refere à rendição. Adoração não tem nada a ver com música, com pregação, com... Essas coisas podem ser instrumentos da adoração, mas adoração é rendição, irmãos. É quando você depõe as armas, diz, eu não aguento mais, eu não vou mais lutar. Chega, você depõe as armas e fala, eis-me aqui, faz o que quiseres, eu sou teu. E se você ainda não fez isso, você não está adorando, você não está orando, você não está fazendo nada. Você está brincando de ser crente.
Depois a outra palavra, súplica, que é o ato de pedir. Quando você suplica, irmãos, você reconhece que você é ó, e ele é ó. Porque não faz sentido eu suplicar algo para alguém com menos poder que eu, faz? Não faz sentido. Você suplica alguém que é muito, muito maior que você. E Paulo vai dizer, e você faz isso com ação de graça. Irmão, Deus é bom. E ainda que Ele não faça, Ele é bom. Ele é bom o tempo todo. E a gente precisa se lembrar disso. E se aproximando dEle, nessa reverência, nessa adoração, nessa súplica, a gente precisa louvar o seu nome, engrandecer a sua pessoa bendita, os seus atos maravilhosos, porque somos cidadãos do céu. Sim ou não? A gente precisava pensar mais nisso. Claro, de novo, todos nós somos passivos de ansiedade, de problemas tais. Todos nós. E aí a gente tem os instrumentos, né? Remédio, os psi da vida aí, que são ferramentas, eu não vejo nenhum problema, são ferramentas. Mas você não pode viver assim. Esse negócio não pode ocupar o lugar da sua fé. Você vai viver de Rivotril pro resto da vida? Não dá, irmão. Eu preciso ter relacionamento com Deus. De verdade. A ponto de que Paulo diz, né? No verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos, hein? À medida com que a gente de fato aprender e viver isso, é fato. A gente tem gente assim na história. Imagina uma mulher, Elizabeth Elliot, perde seu esposo numa tribo indígena, e anos depois volta para o mesmo lugar onde o esposo foi martirizado, irmão. Você acha que essa pessoa não goza de uma paz que excede todo o entendimento? O pastor conta aquela história do camarada que foi estado final no hospital e foi ser visitado por um pastor, e o pastor perguntou: e aí, homem, está pronto para morrer? Ele disse: não, estou pronto para viver. Aleluia. É possível, irmãos. A gente conhece várias histórias de gente que, em meio a profundas dificuldades, gozaram de uma paz sobrenatural. Porque desfrutaram e experimentaram um real relacionamento com seu Deus. Ora, pois, como cidadão do céu, você precisa vencer esse negócio. Não pode passar a vida inteira nesse negócio aí, vencendo você. Não dá, né? Não dá. E é interessante porque F.F. Bruce vai dizer o seguinte, que a paz de Deus pode significar não apenas a paz que Ele mesmo dá, mas a serenidade em que o próprio Deus vive. Você acha que Deus vive ansioso? Ah, fala aí. Deus ansiosão. Puxa vida, aquele camarada lá vai dar mancada. Meu Deus, o que eu vou fazer? Não, filhão. Sabe por quê? Porque Ele conhece tudo. Aliás, Ele já escreveu tudo. Antes de você pensar, ixi, Deus já sabe. Ixi, não dá para surpreender Ele. Então, essa paz que vai guardar o nosso entendimento, não é a paz que Ele somente dá, mas a paz que Ele mesmo desfruta. Coisa linda, né, irmão? Coisa linda. E essa paz vai além desse entendimento mesmo, não é uma coisa linda. A outra característica, que a gente está caminhando para o final, tenha paciência, é que um verdadeiro cidadão do céu, irmãos, ele cuida dos seus pensamentos. Ele cuida dos seus pensamentos. Olha o verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro,
tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Tem uma frase de Martinho Lutero que é interessante. Ele diz: eu não posso evitar que os passarinhos voem sobre a minha cabeça, mas eu posso evitar que eles façam ninhos. Pensamentos errados vão vir. O problema é quando você, abraça, vem cá, pensamentinho ruim, e vai curtindo esse negócio, né? Aí, a vaca foi pro brejo, cara. Por isso que Paulo vai dizer, irmão, essas qualidades são qualidades de reino. Tudo que é verdadeiro, tudo que é bom, de boa fama. E ele vai dizer, se há alguma virtude, se porventura eu esqueci alguma coisa, alguma qualidade dessa, mas se há alguma virtude, nisso pensai. É isso que deve ocupar o seu pensamento. E eu não estou falando aqui de confissão positiva, tá? Lembra do livro Segredo? Não, se eu pensar positivo, o universo vai me trazer, vai me dar. Estou falando disso, irmão. Estou falando que o cristão vigia. Ele toma cuidado. Toma cuidado. Isso aqui é campo de batalha, meu camarada. Você vive à altura do que você crê e pensa, né? Por fim, para terminar, o cidadão do céu não só pensa, mas ele pratica essas verdades benditas. Olha só o verso 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. É condicional, irmãos. Você quer desfrutar de paz, você quer desfrutar do Deus da paz, você precisa praticar. Senão, do que vale a gente aprender tanto, né? E aí, eu lembro de uma situação, e eu estava conversando com o pastor Atílio. O pastor Atílio já me abençoou mais, hein? E toda vez que ele ia pregar no domingo, eu tinha encontro com ele na sexta, no sábado, tal, e ele falava assim: olha, estou preparando um sermão, pensando assim, tal. Aí compartilhava o sermão comigo antes de vocês. Ah, moleque, exclusividade. Era benção. E aí um dia, olhando para ele assim, eu era meio recém-convertido, de outra comunidade. Eu olhei e disse: poxa, olhando para o Senhor, ouvindo o Senhor falar, eu vejo como eu preciso aprender. Ele olhou bem para mim, com esse olhar que lhe é peculiar e essa franqueza. Eu sei muito. O problema é praticar. Não é quanto você sabe, irmãos, é quanto você pratica. Puxa, fulano é tão inteligente, mas desemboca no quê? Nossa, sabe tanto, mas vive o quê? E olha, Paulo fala aquilo que vocês aprenderam de mim. Nem precisava falar isso para mim, irmão. Porque a autoridade para mim é a Escritura. Ah, Lucas, mas e aí? Esse negócio todo que você falou aí, você pratica quanto? Irmão, se eu não praticar nada, você vai se ver com Deus, porque isso é a palavra de Deus. Paulo era parecido com seu mestre, ele podia falar isso, né? Aliás, Jesus é sensacional, né? As pessoas viam Jesus falando, esse fala diferente dos outros, porque ele fala com uma autoridade, né? É uma vivência diferenciada. Quando Lucas escreve Atos dos Apóstolos, capítulo 1, acho muito interessante. Ele diz assim: fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Normalmente a gente é assim, ensina.
Jesus fazia, ensinava. Deus nunca vai pedir para você aquilo que Ele não tenha feito. Nunca, irmãos. Nunca. Quero finalizar com a nossa declaração visionária. Alguém lembra? Diz assim, na direção do Espírito Santo: desejamos, não somos, desejamos ser uma igreja fundamentada em princípios bíblicos, que valoriza relacionamentos saudáveis, através de um amor sincero, serviço mútuo, tendo em vista glorificar a Deus e alcançar o homem alienado dele. Irmãos, nós não somos, irmãos, esse negócio aqui que Paulo está falando. E eu sou o primeiro a me pôr na fila. Entretanto, nós desejamos ser. Eu quero orar. Se você, assim como eu, porque primeiro esse negócio me chicoteia, né? Primeiro fala comigo, primeiro me mói, e deve ter falado ao seu coração, acho eu. Se isso é verdade, se você deseja de fato ter uma conduta de um verdadeiro cidadão do céu, vamos orar. Fique de pé. Pastor, ora por nós, por gentileza.